Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos nós aqui para a nossa segunda EBD online, onde nós estamos vivendo esta pandemia, estamos em estado de quarentena, não podemos nos aglomerar. Então, todas as igrejas do nosso estado, do Brasil, não estão podendo realizar cultos onde tem aglomeração de pessoas, porém, estamos fazendo cultos online, estamos fazendo EBD online, a igreja não para. Nós não podemos estar indo até a igreja fazer aglomeração, mas a igreja está indo até você. A igreja continua de pé. Então tire esse momento, aproveite este momento, separe um lugar, separe um tempo para o Senhor. Assista os cultos online, assista a EBD online, porque eu tenho certeza que Deus tem muito para te abençoar, a você, a sua família, a sua casa. Amém? Vamos estar dando início à nossa lição. Estaremos estudando sobre a lição 11, renovação do homem interior. Neste trimestre, nós estamos falando sobre o corpo, a alma e o espírito. Nós estamos falando sobre o homem em seu ser completo, o homem dividido em três partes. Assim como Deus é um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus nos formou também homens divididos em três, porém somos um. Nós somos o homem biológico, o corpo, a parte visível. Nós também temos a nossa alma, que é a parte psicológica do homem, o intelecto do homem. E nós temos também a partícula de Deus em nós, o espírito, a consciência, onde Deus se relaciona conosco. E nessa lição nós vamos falar um pouco sobre isso e nós vamos falar da renovação do homem interior. E o que vem a ser a renovação? No dicionário vai dizer que renovação, renovo, nessas ramificações, vai dizer assim, renovo. Significado: transformar em novo, fazer com que fique melhor ou como novo, iniciar novamente, adquirir nova força. E biblicamente, o que renovo, suas ramificações, renovar, renovação, o que isso vem dizer biblicamente para nós? Lá no Éden, Deus criou um ser perfeito. Deus criou Adão, soprou nele o fôlego de vida, o espírito, um ruach de Deus. E a partir do momento que aquele boneco recebe a partícula divina, o espírito, nasce a alma. E essa alma dá animosidade, dá vida a este homem. Aquele boneco tem vida a partir do momento que Deus insere nele o seu espírito, gerando nele a alma. Então o boneco gera vida. Mas só que esta obra-prima de Deus, a única criação que Deus fez com suas próprias mãos, ela se corrompeu, ela caiu, pecou. Então a matriz, o homem principal, o primeiro homem que fez, e toda a humanidade veio de Adão, todo homem veio de Adão, então por isso que dizemos a natureza adâmica, a natureza pecadora, a natureza do homem exterior, a natureza do homem que é pecador, o homem natural. O homem natural é aquele que ele vive uma vida segundo os seus interesses, segundo aquilo que ele acha que é certo. Mas nós hoje temos uma nova consciência, nós temos novos pensamentos. Nós sabemos que aquilo que o mundo faz não é aquilo que agrada a Deus. Nós estamos vivendo uma vida que não agrada mais a nós, mas estamos vivendo uma vida que sim agrada a Deus. E quando nós falamos disso, de renovo, vem a dizer das pessoas que lá fora estão, quando nós estávamos lá fora, com uma velha consciência, com uma velha natureza, a qual, quando nós conhecemos a Cristo, a iluminação, o Espírito Santo veio, trabalhou em nós e gerou nova vida, nos transformou em novas criaturas. Nós não somos mais o mesmo, nós não pensamos mais como antes, nós não agimos mais como antes, nós somos novas criaturas. Jesus não falou isso para Nicodemos? Aquele homem conhecedor da lei, necessário vos é nascer de novo. É da água e do Espírito, através da palavra e do Espírito. É esse nascer de novo. É isso que a Bíblia está querendo dizer em renovação. É ser novo, é viver em novidade de vida. É deixar as coisas velhas para trás e viver o novo de Deus. E lá em 2 Coríntios 5,17 vai nos dizer: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós conhecemos a Cristo, nós nos tornamos em novas criaturas. Tudo ficou para trás. As coisas velhas ficaram para trás. Deus deu um reset e começamos agora de novo, em novidade de vida. Amém? E agora também, o que vem a ser homem interior? A partir do momento, então, que nós conhecemos a Cristo, nasce esse novo homem em nós. Nós éramos dominados pela nossa vontade, nós éramos dominados pelos nossos desejos. E esse desejo era do homem natural, do homem que não conhecia Deus. E a partir do momento que nós conhecemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nasce este novo homem. E nós éramos dominados pela nossa alma.
Porque a alma é a sede das nossas emoções. A alma é onde contém os nossos desejos, as nossas vontades. Então nós éramos dominados por nossas almas. O homem exterior, a alma queria, o corpo fazia. Mas neste momento nós conhecemos a Cristo. E quando conhecemos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Você pode conferir isso lá em João 7, do 37 ao 39. Que Jesus vai dizer que rio de águas vivas correria em nosso ventre a partir do momento que nós conhecêssemos a Ele. Ele falava isso do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo faz morada em nós, nós vemos nas lições anteriores que o Espírito Santo ele só se relaciona, ele só conversa, ele só dialoga, ele só tem ali comunhão com o homem através do Espírito dele. Mas por quê? Porque o Espírito do homem é a partícula de Deus. O homem é o único ser da criação que tem Espírito, o único ser espiritual na criação. E através do Espírito do homem, o Espírito com ezinho minúsculo, que Deus se relaciona com o homem através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo se relaciona com o Espírito do homem. O Espírito Santo fala para o Espírito do homem o que ele precisa fazer e ser. Então, o Espírito do homem, agora, ele não está mais ali omisso, escondido, não, mas agora ele toma total responsabilidade. Agora ele é o cabeça do corpo. Agora a alma e o corpo estão subjugados pelo Espírito do homem que está sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não obriga, o Espírito Santo de Deus não impõe, o Espírito Santo de Deus aconselha, ajuda. Ainda assim, cabe de nós, cabe do Espírito, cabe do homem escolher, tomar as suas próprias decisões. Então, quando o Espírito do homem, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, ele toma as rédeas, ele toma o controle do homem, nasce ali o homem interior, a parte invisível, a parte que nós não conseguimos tocar, a parte que nós vemos, a mais íntima do homem. Porque sim, antes do homem conhecer a Deus, ele já tinha sua alma e seu espírito, mas eles eram dominados pela sua carne, pelas suas emoções, pelo mundo, pelas coisas que eles viam, que desejavam. Mas agora ele está sendo iluminado pelo próprio Deus, através do seu Espírito Santo. Amém? Então, vamos ver aqui o que o texto básico nos diz. Romanos 7, 22 vai nos dizer: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. 2 Coríntios 4, 16 e 18. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Efésios 3, 16 a 21. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Aleluias! Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. O texto áureo nos diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. E na palavra introdutória nos diz: nessa lição refletiremos sobre a importância da renovação do homem interior, que se torna possível a partir da revelação divina, da leitura da palavra de Deus e do cuidado com o coração, de onde procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Esta aula será uma oportunidade para aprofundarmos em questões espirituais, tão importantes como a santificação e a maturidade, por exemplo. Então nós vemos que, através da leitura que nós fizemos, que o homem exterior, ou seja, este homem corpóreo, o corpo físico do homem, esse se corrompe, ou seja, envelhece, peca, erra. Mas o homem interior, contudo, se renova dia após dia. Enquanto este corpo, essa matéria, ela vai se degradando, vai se corrompendo, vai envelhecendo. E na palavra diz que do pó veio e ao pó ela voltará. Mas nós sabemos que o homem interior jamais morrerá. Nós sabemos que o homem interior jamais envelhecerá, jamais enfraquecerá. O homem interior, ele é renovado, nós vemos aqui, através da leitura da palavra de Deus.
através da revelação que vem do Espírito Santo de Deus que habita em nós. O homem interior ele só é renovado através do Espírito Santo de Deus. Por isso que é tão importante esta aula que nós estamos tendo, a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Porque saber da palavra é uma coisa, vivê-la é outra. Nós precisamos saber, ler, examinar a Escritura e vivê-la em nossa vida. Porque esse é o diferencial, é isso que Deus quer para nós. Nós vamos ver aqui sobre um novo Espírito. Na Bíblia, nós vemos que teve uma transliteração. A Bíblia ela foi escrita em hebraico, também em algumas partes em aramaico, em grego, e ela foi sendo traduzida até chegar no nosso português. E algumas palavras que no hebraico tinham vários significados, vamos trazer como exemplo o amor. Existe o amor ágape, o amor eros, o amor filo, o amor storge, mas só que para nós, na nossa Bíblia, quando nós vamos ler, nós só vamos ver a palavra amor. Mas esse amor pode existir vários significados. Né? Pode existir o significado do amor eros, que é o amor entre homem e mulher, storge, que é o amor familiar, o filo, que é o amor de amigos, mas na nossa Bíblia só vai vir como amor. E na nossa Bíblia também existem centenas de vezes a palavra homem, mas homem tem, cada palavra homem ele pode ter um significado diferente. E aqui na revista, na nossa revista de professores, trouxeram essa curiosidade para nós que diz assim, há 4 divisões principais assim classificadas. Adam, no hebraico, significa homem enquanto espécie. Ish, homem enquanto cidadão individual. Geber, homem na posse do seu poder humano. E Enosh, homem quanto criatura essencialmente fraca. Todavia, 5 referências acerca do homem destacam-se no texto bíblico neotestamentário, no Novo Testamento. São elas. Lá em Romanos 6,6, vem nos falando do velho homem, que diz assim, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O velho homem é este homem natural, a qual nós já falamos. É o homem que segue o seu próprio coração, que segue a sua própria vontade. Nós hoje temos a iluminação da palavra, a revelação do Espírito Santo. Nossa consciência, ela mudou. E o que era certo para nós no passado, hoje já não é mais. E essas pessoas, o homem aqui, o velho homem a qual a Bíblia vai dizer, são esses homens que ainda vivem a natureza pecaminosa, a natureza adâmica. Para eles ainda não sabem aquilo que é certo ou errado através da luz da palavra de Deus. Este é o velho homem. E também vai dizer aqui, em Efésios 4, 24, sobre o novo homem que é a natureza do homem regenerado. Efésios 4, 24 nos diz, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora eu recebi a Cristo em minha vida. Agora eu não sou mais o mesmo. Eu sou um novo homem. Eu fui gerado novamente. Eu nasci de novo. Agora eu nasci da água e do Espírito. Eu sou uma nova criatura. E Deus me fez ser criado em verdadeira justiça e santidade. Fui separado para Deus. Fui tornado justo através do sacrifício de Cristo naquela cruz. Este é o novo homem. E em 2 Coríntios 4,16 vai nos falar do homem exterior, que por sua vez focaliza o corpo corruptível do ser humano. 2 Coríntios 4,16 nos diz, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia após dia. E o que é o homem exterior a não ser? A parte visível, a parte que nós podemos tocar, o corpo, a carne. Este é o nosso homem exterior. Esse é o homem que estava entrelaçado com a alma, seguindo os seus próprios desejos e vontades. Mas só que agora nós fomos regenerados, fomos transformados. Esse homem exterior, ele está ainda em nós mortificado. Seria muito bom se eu dissesse, ele não existe mais. Sim, ele existe. As vontades do mundo, sim, elas existem, estão em nós. Como eu disse, a natureza adâmica que veio através desse corpo, nós somos filhos de Adão, nós somos filhos daquela matéria-prima, daquela matriz adâmica, então nós viemos trazendo essa genética, vamos dizer assim, essa genética do pecado em nós. Somos novas criaturas, pois nós não temos o prazer no pecado. Recebemos a iluminação, nós sabemos agora o que agrada a Deus e o que não agrada, o que é certo e o que não é certo. Nós temos esse discernimento, nós não somos mais escravos do pecado. Cristo nos libertou, porém, nós ainda vivemos num corpo
corpo corruptível. Nós vivemos ainda nessa matéria que é corruptível. Então, ainda assim, nós lutamos e com muita força contra este velho homem. Ou melhor dizendo, com o homem exterior, né? E em Romanos 7:22, vai nos falar sobre o homem interior. Diz assim, que falam sobre o homem interior, que é o seu eu, a parte mais íntima e profunda deste ser criado e formado por Deus. Romanos 7:22 nos diz, porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. E também em Efésios 3:16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados pelo poder, pelo seu espírito no homem interior. Aqui Deus vem falando do homem interior, deste novo homem que é nascido através, desde quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, aonde o espírito do homem, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, ele se torna o cabeça do corpo. E nasce este homem interior, que é guiado, que é aconselhado pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo ele vai trazer aqui uma diferença bem interessante, que se encontra lá em 2 Coríntios 4, do 8 ao 18, mas eu só vou estar lendo três versículos, melhor dizendo, o 7, o 8 e o 9 de 2 Coríntios 4, que nos diz assim, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E Paulo ele vai fazer uma diferença entre o homem exterior e o homem interior. Ele diz assim, o apóstolo Paulo aponta algumas diferenças que existem entre o homem exterior e o interior. Nessa passagem fica evidente que o homem exterior é o vaso de barro, mas o homem interior é revestido do poder de Deus. Então está dizendo aqui, Paulo traz essa visão em que o homem exterior ele é o vaso de barro, ou seja, a parte externa, a parte que nós podemos ver, porém é a parte mais frágil do vaso. É a parte frágil daquilo entre o que está por fora e o que contém dentro do vaso. O vaso, a parte de barro, é a parte mais frágil. E ele vai dizer que o poder reveste o homem interior, que o poder de Deus reveste o homem interior. E nós vamos ver mais aqui. O exterior pode ser atribulado. Nós somos corpo, alma e espírito. O exterior pode ser atribulado. Mas de maneira nenhuma, o interior, agora que está fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, agora aquele que se alimenta através da palavra, aquele que se alimenta através dos cultos ao Senhor, da adoração a Deus, esse passa também pela tribulação. Mas ele não pode ser atribulado. Mas o interior não fica angustiado. O exterior ele fica perplexo, mas o interior não desanima. O homem exterior é perseguido. O interior, porém, o homem exterior é perseguido. O homem interior, porém, não é desamparado. O exterior pode ser abatido, mas o interior jamais será destruído. Somos um só corpo. Estamos lutando entre o homem exterior e interior. Há uma luta constante. Sim. O exterior querendo praticar as obras da carne e o interior querendo conduzir o corpo a adorar a Deus. Mas quando diz que o homem aqui exterior pode ficar perplexo, angustiado, e diz que o interior não, mas os dois passam pela mesma situação. Mas a diferença é que quando nós damos ouvido e atenção ao homem exterior, a parte fraca, nós ficamos perplexos, angustiados, desanimados. Mas quando nós deixamos o homem interior ter domínio completo sobre nós vamos passar pela mesma situação. Somos um só corpo. Estamos num só corpo. Porém, o homem interior, ele não fica angustiado, ele não fica desamparado, ele jamais será destruído. Então vamos dar sempre atenção ao que o Espírito tem a nos dizer. Vamos dar sempre a nossa vida, o controle total do nosso ser ao Espírito que está sendo iluminado pelo próprio Deus. Amém? Vamos estar pulando um pouquinho para 1.1. A gloriosa promessa divina. É importante relembrar neste tópico que, no ato criativo,
Deus deu de si mesmo ao homem, soprando nele o fôlego de vida. Gênesis 2:7. Em decorrência disto, o Eterno habilitou a tornar-se um ser espiritual. Apenas o homem, dentre todos os seres criados, é espírito. No entanto, o ser que fora formado pelas mãos do Criador para expressar a sua imagem, glória e natureza, envolveu-se na queda. A gloriosa promessa divina para o homem interior, todavia, inclui dar a ele um novo espírito. Isso aqui é bem importante dizer que quando Deus criou o homem, Deus criou um homem perfeito. Tão perfeito que ele deu ao homem o direito de escolher. Deus não impôs ao homem adorá-lo, servi-lo, mas Deus deu ao homem esse direito dele escolher. E o homem escolheu o caminho do mal, o caminho errado, o caminho do pecado. Mas ainda assim, Deus demonstra o seu amor quando ele planeja para nós, né, um plano de redenção, onde Deus envia o seu único filho a trazer uma nova vida ao homem do pecado, ao homem que estava no pecado, ao homem que vivia na natureza de Adão, na natureza do pecado. E Deus tem um novo plano para este homem. E Deus diz lá em Ezequiel 36:26, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Só até aqui. Quando Deus diz que nos daria um espírito novo, Deus não estava dizendo que o nosso espírito sairia, que se fosse desse jeito nós morreríamos. Mas Deus estava dizendo novo, esse novo é quando nós lemos lá, falando sobre renovação. Deus transformaria, Deus traria novidade no nosso espírito. Ou seja, o nosso espírito, a nossa consciência, o nosso espírito, a parte que se relaciona com Deus, a parte que deseja Deus em nós, Deus diz que irá renovar, fazê-lo novo. Ou seja, uma mudança total, uma metanoia, uma mudança, a qual nós agora teríamos novos pensamentos, novas atitudes, um novo caráter. Agora nós agora nós nos parecemos com o Senhor e não mais nos parecemos com Adão. Agora nos parecemos, nós temos uma outra matriz a seguir, e a matriz se chama Cristo. A antiga matriz era Adão, essa se corrompeu. A nossa nova matriz é Cristo. E essa nova matriz é esse novo espírito a qual Deus quer colocar em nós, um espírito regenerado. Amém? E diz aqui agora, de que modo um novo espírito é implantado no homem? Pela mortificação do corpo. Você já parou para pensar o que é mortificar? Mortificar é entorpecer, deixar grogue, sem sentido. É suprimir ou extinguir a vitalidade ou vigor. Ou seja, mortificar é estar, vamos dizer assim, quase morto, semi-morto, quase sem vida. É estar lá na UTI, vivendo apenas por aparelhos. E é isso que é o sentido quando diz, pela mortificação das obras do corpo. Deus quer que para que nós tenhamos um novo espírito, nós devemos mortificar as obras do corpo. Ou seja, deixar que elas fiquem lá quase mortas, que não tenham mais domínio sobre nós, que não apareçam mais. Ainda assim, às vezes ela sai um pouquinho, mas nós temos o poder do sangue de Cristo derramado naquele Calvário para mortificá-las mais uma vez. Então vai dizer aqui, a Escritura é clara ao mencionar as obras do corpo físico. Diz assim alguns textos bíblicos. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Romanos 8,13. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Romanos 8,10. Não reina, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Romanos 6,12. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. 1 Coríntios 9,27. Afinal, os instintos naturais do homem são pecaminosos? E aí? Se não, quais feitos do corpo, manifestados na carne, precisam ser anulados? Paulo, em sua carta aos Gálatas, apresenta-nos as obras da carne, que precisam ser subjugadas à ação do Espírito de Deus. Quais são elas? A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissessões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Gálatas 5, 19 a 21. Essas obras da carne precisam ser suprimidas,
precisam estar mortificadas da nossa vida. Seria fácil dizer, você tem que tirar isso da sua vida e não viver mais isso. Sim, mas, meu irmão, estamos vivendo, como eu disse, nesta carne. Estamos vivendo ainda nesse corpo corruptível. E é preciso lutar contra essas coisas. É preciso mortificá-las quando elas tomam vida, quando elas querem assumir o nosso ser. Mas isso é possível. Isso não nos torna mais ou menos importantes. Todos nós, todo ser criado por Deus, ele tem essa batalha interior. Principalmente aqueles que conhecem a Cristo. Principalmente aqueles que foram regenerados, que nasceram de novo. Esse tem uma grande batalha diariamente contra a si mesmo, contra as suas próprias vontades, contra os seus próprios desejos. Mas quando nós temos a força do Espírito de Deus em nós, quando nós lutamos, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós escolhemos servir a Ele, a luta é diária. Mas estaremos muito mais fortalecidos para enfrentar essas batalhas. Porém, quando nós nos relaxamos, quando nós achamos que está tudo bem, quando nós vivemos a nossa vida sem buscar ao Senhor, sem esquentar com as coisas de Deus, somos desleixados com as coisas do Senhor, irmão, essa natureza que está aqui, que nós lutamos contra ela, vai tomando força, ela vai gerando força. Que para essa natureza ganhar força, não precisa nada mais do que viver neste mundo, porque ela já está nesse mundo, é esse mundo que a fortalece. Mas para ser homem espiritual, é necessário nós buscarmos as coisas espirituais. É necessário nós nos consagrarmos ao Senhor. É necessário nós buscar a face do Altíssimo. É necessário nós lermos a palavra, nós adorarmos ao Senhor, jejuarmos. É necessário nós também servirmos a Deus com alegria. Então, essas são as obras da carne que nós devemos suprimir. Porque nem tudo da nossa carne é mal. Existem pessoas que não conhecem a Deus, mas que são pessoas boas. Boas obras não salvam. Mas todo aquele que é salvo pratica boas obras. São adentro. Mas existem pessoas que são extremamente boas de coração, porém não conhecem a Deus. Então, nem todo homem natural ele é mau por completo. Ele está ainda com seus olhos cegos, vamos dizer assim. Ele ainda não conseguiu enxergar a verdade. Continuando aqui. Nas palavras dos editores do Novo Comentário Bíblico, Novo Testamento, a carne se expressa na imoralidade sexual e na indecência, prostituição e lascívia, na adoração a ídolos e no ocultismo, feitiçarias, e em outros atos como homicídios, bebedices e festas extravagantes, glutonarias. Mas também se manifesta em pecados, presta atenção aqui, mas também se manifesta em pecados socialmente aceitos, como inimizades, iras, pelejas, dissensões e heresias. Isso é interessante porque Deus não estipula pecadinho e pecadão. Deus não diz que isso é um pecado grande e isso é um pecado pequeno. Deus não diz, não, esse pecadinho aí você entra no céu, mas esse pecadão aí você não vai poder entrar não. Deus diz que pecado é pecado. Mas nós, na nossa natureza falha, nós colocamos graus em pecado. Pecadinho, pecado e pecadão. E quando nós lemos aqui, um pouquinho antes aqui, sobre bebedice, feitiçarias, glutonarias, prostituição, lascívia, meu Deus, quantos pecados, isso aí, não sei o que, vai para o inferno, não sei, essas coisas assim, mas logo pensamos nisso. Mas eu pedi para vocês terem atenção nesses pecados socialmente aceitos. Por quê? São pecados aonde estão dentro das igrejas. Pecados que o inimigo sempre trabalha através de coisas que são socialmente aceitas. Aquele famoso nada a ver, mas que estão ali dentro das igrejas de Cristo. A inveja, a fofoca, a intriga. E nessas coisas o inimigo ele vai ganhando força, vai ganhando campo, vai enfraquecendo a muitos, vai tirando muitos da presença do Senhor. Aquilo que nós pensamos que é pouca coisa, que é pecadinho. Não, mas na palavra de Deus diz para nós termos atenção com as raposas, mas também com as raposinhas. Ainda que nós como homens, julgando, coloquemos graus em pecados. Mas nós temos que ter atenção, que ainda que seja um pecadinho, ele vai se tornar um pecadão. Mas para Deus não existe grau de pecado, tudo é pecado. Então vamos ter atenção em tudo isso. Se nós tivermos hoje a oportunidade de tirá-los de total da nossa vida, vamos nos esforçar para isso. Se está difícil, vamos também nos esforçar, porque certamente um dia aquilo que hoje é difícil para nós tirar da nossa vida, lá na frente será muito mais fácil. O que eu não posso é desistir. Eu preciso continuar insistindo na santificação que vem através do Espírito Santo de Deus. Paulo ensinou à igreja de Éfeso que o fruto do Espírito está
está em toda bondade, justiça e verdade. Efésios 5:9. Aos Gálatas, o apóstolo enumerou as virtudes que se atrelam ao fruto do Espírito. O amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, são o fruto do Espírito. Só um adendo aqui, uma observação. Não são frutos do Espírito. Isso nós sempre falamos, mas você pode ler lá em Gálatas, que vai dizer: o fruto do Espírito é amor, e assim segue. O fruto do Espírito é um só, mas não é difícil de compreender. Pensa você na tangerina. Quando você descasca a tangerina, é um só fruto, porém dividido em diversos gomos. É dificilmente alguém comer a tangerina de uma vez, vai tirando gomo por gomo, não é? E assim é o fruto do Espírito, é um só fruto, mas tem as suas divisões. Amém? Sumarizando o ensinamento paulino, em outras palavras, significa dizer que o fruto do Espírito não se manifesta necessariamente nas belas palavras que alguém possa vir a dizer. Antes, evidencia-se por toda a nossa maneira de ser, falar, agir, por nossas escolhas e ações cotidianas. Ou seja, Paulo estava dizendo que ser cheio do Espírito e ter o Espírito nas palavras não estão apenas em falar, em transmitir através de palavras, porque seria muito fácil, não. Mas nós damos testemunhos sem falar uma palavra, é através da nossa vida. O maior e melhor testemunho que nós damos é através da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. As pessoas que realmente sabem se somos servos ou não, é a esposa, é o marido, é o filho, é o vizinho. Eles sim sabem, através do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, se nós realmente somos espirituais ou carnais. Ter um novo espírito, como ter um novo espírito? Pela aquisição do conhecimento espiritual. Em 1 Coríntios 2,11 diz assim: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Um novo espírito concedido por Deus ao homem foi projetado para crescer em conhecimento, sabedoria e graça. Significa dizer que o homem interior espiritual precisa constantemente renovar-se, fortalecer-se, robustecer-se e amadurecer. E como isso é possível? Por intermédio do seu Santo Espírito. O Eterno acessa o espírito humano, o homem interior, revelando-lhe seus planos, intenções, pensamentos, mistérios e segredos. Ou seja, nós precisamos ter um amadurecimento. Tempo de igreja não quer dizer tempo de santidade, mas deveria. Por quê? Porque se eu estou há tantos anos na igreja, me alimentando da palavra, me santificando, buscando ao Senhor, isso era para gerar em mim um crescimento diário, semanal, mensal, anual. E isso era para tornar em mim eu estar muito mais robustecido, como diz na palavra, mais fortalecido, mais amadurecido na fé. Mas, infelizmente, nós estamos vendo hoje uma igreja, infelizmente, fraca. Uma igreja que está muito envolvida em escândalos, em muitas coisas assim. E são a igreja que carrega o nome de Cristo. Mas nem todos são assim. Nós devemos fazer a diferença, nós devemos continuar pregando a palavra, o evangelho genuíno, viver esse evangelho genuíno. Para muitos vai ser loucura, para muitos é apenas ilusão, coisas da nossa cabeça, mas nós temos a convicção que nós estamos fazendo a vontade do Deus, do Todo-Poderoso, do Senhor que criou os céus e a terra. Então é necessário um amadurecimento, um crescimento diário. E isso é através do conhecimento de Deus. Eu preciso conhecer a Deus para que assim eu possa adorá-lo. Eu preciso conhecer a Deus para que assim eu possa servi-lo. Eu preciso conhecer a Deus para que assim, quando alguém vier com um pensamento contrário, eu possa não, vamos dizer, debater, às vezes vai acontecer, mas não criar uma inimizade. Mas é mostrar através da minha fé, da minha certeza, que eu sirvo a Deus por amor, por fé, e não por aquilo que Ele pode me dar. E nós vamos ver aqui, o conhecimento da verdade é um privilégio daqueles que receberam do Senhor um novo Espírito. E a verdade absoluta, Cristo. João 14,6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O verbo não está errado, não. Jesus e o Pai são um só. Nós devemos ter a certeza. E vai dizer aqui, no primeiro pontozinho aí. Declara sem rodeios. Quem é o homem
não dando margem, assim, a qualquer tipo de crise de identidade. Ou seja, ele vai revelar Deus através do Espírito Santo dele em nós, ali comunicando com o espírito do homem, ele vai revelar ao homem verdadeiramente o que o homem é, para que o homem não possa ter crise de identidade. Está lá em João 1,12 e João 15,15, que diz assim, ó, João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, qual é a minha identidade? Eu sou filho de Deus. Você é filho e filha de Deus. E aí João 15,15 vai nos dizer, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ou seja, ele nos chama de filhos, ele nos chama de amigos. Intimidade é o que nós temos, é a nossa identidade. É isso que Deus tem para nós. É isso que ele revela no nosso interior. Ele também vai dizer, liberta o homem proporcionando-lhe deste modo um novo sentido para a vida. João 31 e 32, que nos diz, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes em mim, nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo a todo aquele que pode estar aprisionado no pecado, na carnalidade, em qualquer outra coisa. Ele diz, se vocês me conhecerem, vocês souberem quem eu sou, vocês vão saber que eu sou a verdade que liberta de qualquer prisão, de qualquer cadeia. Eu sou a verdade que liberta. E ele vai dizer ainda assim ao homem, revela ao homem a razão de ele estar neste mundo. E qual a razão do homem estar neste mundo? Uma delas é amar a Deus. Mateus 22, 37. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Uma das razões de estarmos aqui, amar a Deus. A outra é servir, que é em Marcos 10, 43, 45. Marcos 10, 43, 45, que nos diz assim, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Eu sou diácono, ministerialmente. E diácono está atrelado a serviço, a servir. Mas não importa o grau eclesiástico, seja pastor, evangelista, presbítero, semideus, tem tantos cargos aí hoje em dia, não importa. O verdadeiro é aquele que serve. Todos, qualquer grau eclesiástico, qualquer título que podemos ter, o principal deles é o serviço, é servir com alegria. E por último aqui, a razão de estarmos nesse mundo, discipular. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, se eu recebi, se eu tenho aprendido, eu tenho a necessidade e o desejo de transmitir isso para outros. O desejo de discipular, o desejo de ensinar aquilo que eu aprendi. O desejo de falar, muitas vezes com as minhas palavras pesadas, com minhas palavras com erro de português, mas dizer, Jesus te ama. Jesus tem um plano de salvação para você. Jesus, ele é eterno, ele quer te dar também uma vida eterna. É isso, é na simplicidade. O nosso Deus, ele se fez homem, mas ele sempre foi simples. Nasceu numa manjedoura, viveu numa família simples e sempre pegou com simplicidade. Nós não precisamos de títulos, de diplomas, de nada disso para discipular, para ensinar, para mostrar aos outros o amor de Deus, o plano de salvação de Deus através de Cristo Jesus. Então, esses são as razões de nós estarmos aqui neste mundo. E que Deus dá certeza no nosso coração. E Deus também fala conosco. Ele nos apresenta ao homem o amanhã, a eternidade, o destino final de todo aquele que nele crê. Lá em João 3,18 vai dizer, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. E Deus, através do seu Espírito, falando lá
comunicando lá com o espírito humano, ele vai dizer, ó, se você crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você vai ter vida eterna. Porém, aquele que não crer não alcançará a eternidade. Então Deus nos dá estas certezas, Deus nos dá a sua palavra, este conhecimento da sua palavra. Nós precisamos conhecer a Deus para que assim nós possamos ter um novo espírito sendo gerado em nós, para que nós possamos ser renovados no nosso espírito dia após dia. E pulando aqui para o segundo tópico, um novo coração. Deus cuida do ser feito à sua imagem e semelhança, com amor incomparável e eterno. Parando aqui um pouquinho, quando nós falamos de coração, mais uma vez eu volto a dizer, na Bíblia, no hebraico, coração, ele tem diversos sentidos. Mas para nós sempre vai aparecer coração, escrito coração, mas também com diversos sentidos. Mas o sentido hebraico, existem 3 sentidos hebraicos para coração, que é ele, o anseio interno da pessoa, o órgão físico, e o mais interessante, ao qual nós estamos estudando, é intelecto. O coração significa intelecto, atenção, mente, ser interior, sentimentos internos, pensamentos mais profundos e ego. No hebraico, ele tem esses 3 sentidos, mas o que nós vamos mais usar é o coração nos sentimentos internos, nos nossos pensamentos, no nosso intelecto. É isso que Deus está falando, quando Deus fala para nós guardarmos o nosso coração. Aí nós vamos terminar lendo aqui, ó. Em razão disso, nas palavras proféticas de Ezequiel, ele deseja realizar no homem interior uma verdadeira cirurgia espiritual. Em Ezequiel 36, 25 e 26 diz: Então espalharei água pura sobre vós, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Nesta passagem de Ezequiel, Deus estava fazendo um conserto com o povo, uma restauração com o povo. E quando ele fala aqui de que espalharia água pura, isso era um ritual de purificação da época, era um culto deles, um ritual do povo de Deus daquela época. E era o primeiro passo de um ritual de purificação, onde o primeiro passo era a lavagem e depois uma mudança de pensamentos, de atitudes, a qual Deus fala, né? Primeiro ele lavaria com água, depois ele daria um novo coração e depois um novo espírito. E diz também que ele tiraria o coração de pedra, ou seja, o coração duro. O coração que não se deixa ser moldado. Um coração que é altivo, um coração que não muda, um coração que está ouvindo diversas pessoas na palavra de Deus o que é certo, mas ele não consegue entender aquilo como certo. Uma pessoa que tem a mente cauterizada, fechada. A esse Deus está falando que se ele permitir, Deus irá tirar o coração de pedra dessas pessoas que são assim duras, mas ainda Deus tem o poder de tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração que se deixa ser moldado, um coração que se deixa ser trabalhado, um coração que se deixa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Deus está falando. É mudança, quando Deus fala de novo coração. É mudança de intelecto, é mudança de mente, é mudança de sentimentos internos, é mudança de pensamentos e é mudança de ego. A mudança do meu próprio eu. Isso é quando Deus fala de coração. É isso que Deus está querendo dizer. É novo, é transformação. É isso que Deus está querendo fazer em nossas vidas. E ele fez, no segundo ponto aqui, no 2.1 diz, coração transformado. Na composição do homem interior, o coração ocupa posição central. Davi, após experimentar a ação devastadora do pecado, clamou desesperado por misericórdia, purificação, perdão e renovação. Em Salmo 51:10 ele falou assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Neste verso, o verbo traduzido por criar é o mesmo empregado em Gênesis 1:1, e criou Deus. E faz referência àquilo que somente Deus pode realizar. Davi, em um flagrante de dor, pediu ao Senhor para ter o seu coração restaurado. O grande rei de Israel tinha consciência, olha só, o espírito, consciência, o espírito renovado, de que Jeová é o único capaz de transformar o coração do homem. Como que Davi tinha isso em sua consciência? O Espírito de Deus trabalhando no espírito do homem, consciência. E ele sabia que precisava de uma renovação espiritual, uma renovação no seu homem interior, uma renovação no seu coração. Porque, como eu disse, nós somos novas criaturas, mas nós estamos ainda vivendo num corpo de pecado, num corpo corrompido.
Nós estamos lutando entre o homem interior e o homem exterior. E Davi, ele naquele momento, ele se permitiu olhar uma mulher, desejar, ter vontade sobre aquela mulher. Então, quando aquela vontade estava aqui, ela veio para cá, para o seu corpo. E a obra pecadora do corpo foi ali o adultério. E depois, como um abismo chamou outro abismo, mas sabendo da história, cometeu um homicídio. Tudo para ocupar o seu pecado. Mas quando ele cai em si, ele reconhece que quem errou foi ele, quem falhou foi ele e ninguém mais. Ele pede agora ao único que poderia dar a ele um novo coração, um coração puro, porque através do pecado o coração de Davi estava corrompido, estava poluído, estava sujo. Aí Davi pede ao Senhor: Deus, cria em mim um coração puro, cria em mim um coração igual ao teu. Deus é o único que tem um coração puro, e um espírito reto, um espírito que não fica variando, um espírito que não sobe e desce, mas um coração reto, um coração que vai numa linha tênue, que vai numa só direção. Era a oração de Davi, uma oração de quebrantamento, de reconhecimento do seu pecado, uma oração de mudança. E diz aqui, quando ele fala, cria em mim, assim é o mesmo verbo utilizado lá em Gênesis, quando diz, e criou Deus. Então Davi estava reconhecendo que só Deus pode dar ao homem um novo coração, um novo espírito, uma nova vida, uma vida espiritual, bem distante das práticas do pecado. Um coração aliançado. O vaticínio, que palavra é essa, vaticínio? Eu também fiquei em dúvida. Mas vaticínio é a mesma coisa que profecia, ou revelar coisas do futuro, vamos dizer assim. O vaticínio, vou trocar aqui para profecia. A profecia do grande concerto que o Senhor viria a estabelecer com a humanidade foi proferido por boca de Jeremias. O profeta anunciou que a derradeira aliança que o Senhor estabeleceria com os homens seria escrita em seus corações. Em Jeremias 31, 33 diz, parte do versículo, este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E lá também, em Romanos 7, 22, nós já até lemos, vai nos dizer, né? Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, ou seja, lá dentro. Antigamente, na lei, quando viviam no tempo da lei, no Antigo Testamento, a lei era algo muito, vamos dizer assim, superficial. Era algo religioso. Era algo que não tinha tanto valor para aquelas pessoas. Elas pecavam, ofereciam ali um animal para que fosse purificado o seu pecado e está tudo certo. Não tinha uma mudança interior. Não tinha um arrependimento do coração. A lei estava bem presente para eles, mas só que a lei estava fora do corpo, estava fora deles, era algo muito superficial. Mas agora quando Deus fala aqui de uma nova aliança, e Deus vem agora falando sobre a aliança que nós teríamos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí Jeremias vai dizer que as leis não estariam mais fora, distante não do povo, mas diz que as leis estariam no nosso próprio coração. Ou seja, estaria escrito lá dentro do nosso coração que está palpitando? Não. Está dizendo aqui, o sentido é que Deus quer um relacionamento íntimo, que as pessoas tenham a lei de Deus em seus corações com intimidade, com desejo, com amor, com prazer de servi-lo, de adorá-lo, de buscá-lo, de fazer a vontade de Deus, de obedecer, não por obrigação, mas por amor, sabendo que Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é o único que pode nos dar vida eterna, uma vida em abundância. Então era isso que Deus estava querendo dizer para aquele povo, é isso que Deus diz para nós. Essa é a lei a qual Deus quer colocar lá no nosso interior. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É estar com a palavra no nosso interior, ter prazer na lei de Deus, ter prazer em obedecer a Deus. Continuando, como apropriadamente destacar os editores do novo comentário bíblico do Novo Testamento, isso sugeria um novo nível de obediência, um novo conhecimento do Senhor. São coisas novas, são coisas diferentes. O Senhor quer uma intimidade maior com o seu povo. É no coração, na porção mais íntima do interior, que o Senhor registra a sua gloriosa promessa. Nós temos a promessa de Deus nas suas palavras. Na palavra, na Bíblia, contém as promessas do Senhor. Mas essas promessas só têm efeito, só têm sentido quando nós colocamos essas promessas em nosso coração. Nosso coração é aqui, né? Não, mas nosso coração é aqui, na nossa mente, no nosso interior, na nossa alma, no nosso espírito. Quando nós colocamos as promessas de Deus na nossa parte mais íntima, mais guardada, mais secreta, e nós temos a certeza do Deus que o Deus que nos prometeu é fiel em cumprir, nós esperaremos
pacientemente pelo cumprimento dessas promessas, porque as promessas ainda estão de pé em nossas vidas. Coração unificado. Último tópico. Uma das grandes e significantes marcas da verdadeira igreja foi descrita por Lucas. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Uma comunidade unida em amor, que praticava diariamente e publicamente, sem restrições, a inclusão social. Um mesmo coração posto por Cristo em sua noiva, com um único propósito, a unidade, visando o bem comum. Vamos estar lendo aqui Atos 4, do 32 ao 34. Atos 4, do 32 ao 34. Diz assim: E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. 34. Não haviam, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço que lhe fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. O mais importante desses 3 versículos que nós lemos: e eram o coração e a alma da multidão dos que criam. E lá no 34, e não haviam, pois, entre eles necessitado algum. O coração, o propósito, o desejo era um só, de servir a Deus. A igreja primitiva, que é uma igreja exemplar, ela está mostrando que nós devemos ter um só coração, um só propósito, um só pensamento, um só desejo, que é buscar ao Senhor, o nosso Deus, de todo o coração. E quando nós assim fazemos, porque foi lido também que eles apresentaram Cristo ressurreto e as pessoas criam e elas entendiam que para servir a Deus, muitas das vezes eu preciso dar o que eu tenho para ajudar o meu irmão. Muitas das vezes eu preciso abrir mão daquilo que eu gosto para ajudar a outro. Não estava dizendo que as pessoas passavam necessidade, que vendiam a casa que elas possuíam, se tinha uma, vendiam não. Quando diz aqui que vendiam casa, que certamente as pessoas tinham mais de uma, pois elas não iam vender uma casa para morar debaixo de uma ponte para ajudar outras pessoas, não. Mas as pessoas davam daquilo que estavam sobrando, daquilo que tinham demais para ajudar outros. Era um coração voluntário, era um coração como de Cristo, que deu a si mesmo naquela cruz para que todos nós hoje pudéssemos ter vida, que Ele nos comprou através do seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. E é esse coração unificado, um só coração, um só desejo, um só propósito é que nós devemos ter dentro de nós, através do Espírito Santo agindo no homem interior. E para finalizarmos, na conclusão diz assim: para que o homem interior experimente a renovação, o crescimento e a maturidade, é necessário obedecer o conselho do apóstolo Paulo, seguindo o caminho da santificação em seu aspecto posicional e processual constante. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Segundo aos Coríntios 4,16. Então, eu espero que Deus tenha falado com você através dessa aula. Eu tenho certeza que nós estamos aprendendo juntos aqui e que nós vamos estar aprendendo também a nos relacionarmos com essas aulas online e Deus vai nos dar o crescimento, irá nos ajudar neste momento tão difícil de pandemia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Fique na paz.